Olá, tudo bem? Estamos aqui começando um episódio do nosso podcast, do Meirelles Cast, e hoje nós temos o convidado Dr. Fernando Assunção, né? Um convidado que eu conheço há muito tempo, né? Que a gente fez uma carreira paralela, talvez, né? Você se formou um pouquinho antes que a minha formação, mas de maneira geral nós temos aí uma história em junto, né, de amizade profissional e não profissional também. Então é uma honra te receber aqui. Eu vou só falar aqui a sua, o seu mini currículo, para a gente poder começar aqui o nosso podcast. Então, você tem a graduação em 2003 pela Fraice, né? É pós-graduado, então, em ortopedia, é osteopata pela Escola de Osteopatia de Madrid, fundador da Total 1 Fisioterapia, isso em 2006, e professor do curso de fisioterapia esportivo, né, da pós-graduação em fisioterapia esportivo da Universidade Celso Lisboa. Desde 2002, atendendo atletas profissionais e amadores, fisioterapeuta do Vasco e Botafogo do futsal, experiência no Algarrafa, no Catar. Contato de rede social, eu vou colocar depois no link do vídeo, mas de maneira geral, fisioterapeuta Fernando @gmail, né? É o e-mail do profissional. E o Instagram tem Fernando Físio, underline osteopata, e @total1 fisioterapia, underline osteopatia. Vou colocar essas informações depois para todos poderem acessar suas redes sociais, e-mails e tudo mais, tá? Muito obrigado por você estar aqui, né? Você é um profissional que eu admiro muito, me espelho muito. Você me ajudou lá na minha formação, né? Você era monitor de estágio lá naquele início e aprendi demais na rotina, no dia a dia. A sua experiência me ajudou bastante a ver a fisioterapia como uma profissão realmente, uma profissão incrível que ela é. E hoje eu vejo você, te acompanho, vejo que você, além só de atender pacientes, né, como normal, você é professor universitário, você tem uma questão empreendedora, tem uma clínica de sucesso aqui no Rio de Janeiro. Então eu vou pedir para você contar um pouco essa história. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse, né? Eu falei aqui uma apresentação sua, eu queria vê-lo de É. você. A sua apresentação pessoal, sua história com a fisioterapia, né? Para a gente poder iniciar o podcast dessa maneira. Bom, vamos lá. É um prazer estar falando contigo, né, meu camarada? São mais de 20 anos aí de amizade, né? As nossas carreiras, elas acabaram se cruzando antes da fisioterapia, né? É uma particularidade que a gente tem na nossa vida. Eu trabalhava numa empresa, fazia um trabalho para poder pagar a faculdade, e aí acabou tendo que ter aquele estágio obrigatório da época da faculdade. Eu era office boy. E aí vagou a minha vaga naquela empresa, eu tive que fazer o meu estágio obrigatório. E aí, pô, surpreendentemente, você entrou na minha vaga, né? Então ali as nossas vidas acabaram se cruzando. E desde então a gente foi, né, que foi o que você falou, a nossa carreira ela correu paralela. Em alguns momentos eu estava um pouco mais na frente, até porque eu sou um pouco mais velho. Mas, por exemplo, você se formou em osteopatia primeiro do que eu, né? E na graduação eu me formei primeiro, né? A gente fez a pós-graduação juntos na Fraice, né? Então a nossa carreira ela é muito parecida. Ela diverge só quando a gente fala dessa parte empreendedora, né? Eu sempre fui um cara que imaginava a fisioterapia de uma forma onde eu pudesse deixar um legado, né? Não só performar individualmente, ter uma profissão para me sustentar e tudo mais. Eu queria deixar o que eu estava aprendendo ali, né? Eu já tinha esse pensamento lá em 2003, mais ou menos, quando eu me formei, que eu queria passar o que eu vinha aprendendo, né, para outras pessoas e que isso ficasse de legado para a profissão. Né? Eu sempre ouvi lá dos meus professores que a fisioterapia é uma profissão muito jovem, né, que tem muitas falhas, e que nós éramos o futuro dessa profissão, né? Então, isso ficou martelando na minha cabeça. E aí, graças a Deus, hoje, depois de muito tempo, né, depois de algumas batidas de frente aí da vida, a gente começou a montar uma equipe e hoje, ainda bem que meu sonho está sendo realizado. Eu tinha uma equipe de 10 profissionais, mais ou menos,
Essa equipe diminuiu um pouquinho, porque um dos nossos profissionais foi chamado para trabalhar no futebol lá do Canadá, na Liga Principal do Canadá, né? Isso é uma coisa importante, então isso mostra o caminho que a gente está tendo dentro da Total 1, ou seja, existem outras pessoas de olho nos nossos profissionais. Essa semana mesmo, um dos nossos profissionais foi convidado para trabalhar nos esportes olímpicos do Flamengo, Legal. só que a proposta ela meio que conflitou nessa questão de horário e tal. Mas assim, isso mostra que a gente está num caminho legal, um caminho bacana. Eu não digo nunca caminho certo ou errado. Eu acho que com a experiência a gente aprende que não existe nada certo e nada errado, né? Existe um caminho onde você pode escolher ali, e dentro dessas escolhas você vai lidar com algumas situações e por aí vai. E assim, como você falou, né? Eu me formei em 2003. Só 3 anos depois, né? Ou seja, muito recente da minha formação, eu já montei uma empresa, né? Porque eu sabia que eu montando uma empresa, eu ia conseguir dialogar com outras pessoas de igual para igual. Não ia ser o Fernando, pessoa física, um profissional recém-formado com 3 anos de experiência, dialogando, por exemplo, com o dono de uma academia onde eu gostaria de implantar um serviço, sabe? Então eu fui me cercando de algumas situações onde eu poderia estar lidando no mercado de igual para igual em algumas situações. E acho que isso deu super certo, assim. Eu acho que ter montado a empresa em 2006 abriu muitas portas, né? E olhando para trás, até assusta um pouco, né? Ano que vem a minha empresa vai fazer 20 anos, né? Coisa pra caramba, Tempo né? voa. Você vê a barba branca, o Tu não cabelo tinha nem caindo. barba, cara. Que barba é essa? Tô ficando também, um dia eu chego lá. Então, assim, uma das premissas da Total 1, a gente brinca muito que a gente faz a fisioterapia de verdade. Quando a gente fala de verdade, a gente não fala uma fisioterapia que não seja de mentira, tá? De verdade no sentido de estar sempre falando a verdade para o nosso paciente. Eu acho que isso fez com que a gente se consolidasse no mercado, de uma certa forma, sabe? Então, você falou, a gente estava batendo um papo antes aqui, e você, falando de algumas situações que poderiam acontecer no podcast, falou: o primeiro paciente que você atendeu, né, depois de formado. Cara, esse primeiro paciente que eu atendi depois do formado, já tem 23 anos que eu me formei, eu tenho contato com ele até hoje, entendeu? É um cara que até hoje me procura, sabe? Eu, por sinal, e isso é muito engraçado na minha vida também, isso acontece demais. É, da vida profissional, ela se cruzar com a vida pessoal. Eu hoje moro num apartamento que eu alugo um apartamento que a dona do apartamento é a esposa desse meu primeiro paciente, Caramba, entendeu? Então, coincidência, hein? assim, é muito engraçado isso, cara. Eu saio na rua, eu vou, sei lá, fui viajar com a minha filha. Eu estava em Ilha Grande no Réveillon, cruzei com um paciente. Então, assim, a fisioterapia ela te dá muitas coisas legais na vida, né? É muito bom você reabilitar uma pessoa, mas é muito melhor você fazer amizade, né? Então, assim, você cruzar com uma pessoa num Réveillon, uma situação totalmente inesperada que não tem nada a ver com a fisioterapia. Então, no caso você, por exemplo, você está aí com esse novo projeto do podcast, me convidou porque a gente se cruzou na vida profissional e na vida pessoal, né? Você é meu amigo pessoal. Então, assim, isso é a parte legal da fisioterapia, eu acho, né? Então, a minha carreira começou mais ou menos ali em 2003, realmente, né? Eu acabei ingressando no meu primeiro trabalho, onde eu já fazia estágio, então eu tive muita sorte, assim. A gente ouvia muito de um professor na nossa época da faculdade que ele falava: não existe sorte, existe competência e oportunidade. Não adianta você ter oportunidade sem ser competente, porque você vai ter oportunidade e isso vai passar, né? Outra pessoa vai acabar indo para o seu lugar. E também não adianta você ter muita competência e não ter alguma oportunidade na tua vida. E eu acabei tendo os dois em muitos momentos da minha vida, sabe? Daí eu fui galgando na fisioterapia pensando nesses pilares, né? De ter competência, então até hoje. Isso acho que não vai parar nunca. Eu faço sempre um paralelo da fisioterapia com o jiu-jitsu. Né? Eu pratico jiu-jitsu e você praticou também na tua juventude, né?
Eu continuei, você parou, eu continuei. Pô, fiquei na azul, cara, faixa azul. Tu foi Pois pra é, hoje preta. papo de belt, tá vendo aí? Chego nem perto de você agora. É, e aí, cara, o que acontece? Esse paralelo, ele é um paralelo da aprendizagem, né? Eu falo muito isso pra galera que trabalha comigo. O jiu-jitsu, tanto quanto a fisioterapia, cada um com as suas particularidades, você não pode nunca parar no tempo. Você não pode parar de estudar. O jiu-jitsu, você pega a faixa preta, você continua. Se você não continuar com aquele tesão de iniciante, você vai parar no tempo. Você vai. Obviamente que você tem uma parte atlética talvez mais desenvolvida, uma parte técnica mais desenvolvida. Porém, se você parar no tempo, daqui a pouco um faixa marrom, faixa roxa, faixa azul e até mesmo faixa branca vão acabar te superando. E na fisioterapia é igual. Se você parar no tempo, com a globalização, né? Com a, obviamente, o implemento de novas tecnologias, né? Tá tudo muito rápido. Então, a gente precisa acompanhar isso, né? Então, para acompanhar isso, a gente consolidou dentro da nossa empresa um grupo de estudo firme, fiel, toda quinta-feira, né? Quando a gente não discute, por exemplo, alguma novidade, a gente discute ali o round sobre os nossos pacientes, mas a gente está sempre estudando. Eu hoje, por exemplo, terças e quintas são os dias que na parte da manhã, de 7 da manhã até mais ou menos meio-dia, é o período que eu fico estudando e montando aulas, né? Então, você imagina, eu tenho 23 anos de formado. Eu não sei se todos os profissionais com 23 anos de formado fazem isso. Então, acho que isso é um dos segredos de onde eu estou hoje, tá? E aí eu falo sempre esse paralelo. No jiu-jitsu é a mesma coisa. Se você parar de estudar as técnicas, se você parar de estudar, de praticar, você vai acabar sendo engolido pelos teus companheiros de academia ali. Isso é muito importante, né? Eu falo muito isso para os alunos, né? Às vezes o aluno acha que vai ficar 5 anos na faculdade, estudar, fazer as provas, aí se formou e aí vai ter um emprego e ganhou a vida. Não é bem assim, né? A Pois é. gente tem que aprender o tempo inteiro e cada vez mais, né? Hoje em dia a gente vê aí a tecnologia avançando, a ciência com novos estudos mudando o que a gente pensava há 5 anos atrás. E se você não se atualizar, se você não entrar e estudar, você vai acabar ficando para trás. E realmente é isso, não tem o que fazer, né? Isso em qualquer profissão, não é só na fisioterapia, qualquer profissão. Agora, vamos lá, Fernando. Uma pergunta aqui é. O que te motivou a escolher a fisioterapia? Isso lembrando que era lá atrás, em 2000, final da década de 90, né, que você entrou na Pois é. faculdade, né? Naquele Pois é. momento, o que a fisioterapia. Cara, eu vou ser fisioterapeuta. Por que que você escolheu isso? Pois é, cara. Eu lembro como se fosse hoje, tá? Foi um fato marcante que aconteceu na minha vida. Eu praticava jiu-jitsu já. Eu era faixa azul na época. Isso em 98, mais ou menos. E aí eu fui fazer uma técnica de queda num oponente, num treino na academia, num amigo meu, inclusive. E aí eu acabei machucando meu joelho. E aí eu machuquei o joelho e tal, tive que imobilizar naquela época, tive que botar um gesso, né? Aquele gesso enorme, né? E aí o ortopedista, depois que eu tirei aquele gesso, na verdade foi uma entorse de joelho, eu não fraturei nada. Só que naquela época, porque para as pessoas, sei lá, quem tem 20 anos de idade e está ouvindo esse podcast, não É. pode achar que o gesso quebrou. Não, porque naquela época, quando você tinha uma tendinopatia, quando você fazia uma entorse, uma lesão ligamentar, era gesso, meu amigo. Não tinha Gesso jeito. direto. Até na Era cabeça, na gesso. testa, bota gesso, em tudo, né? Quase uma múmia. Tudo era gesso. Exato. E aí, cara, depois que eu tirei o gesso, o ortopedista, que era um cara, que é o doutor Evandro, até um ortopedista conhecido na Tijuca, ele tinha jogado futsal. Ele falou pra mim, cara, você pratica algum esporte? Ele já sabia, né, mais ou menos, que eu tava ali no início no jiu-jitsu e tal. Eu jogava futsal também na época. Ele falou, ó, você tem dois caminhos. Ou você acelera a tua reabilitação, né, para voltar ao teu esporte fazendo fisioterapia, ou você vai esperar, de repente, o dobro ou até o triplo do tempo, vai melhorar, mas talvez com a fisioterapia você consiga abreviar esse tempo. Eu falei, não, eu quero melhorar o mais rápido possível, que eu quero voltar para academia. Minha parada era voltar para academia, para voltar a treinar jiu-jitsu. E aí eu fui.
E aí ele estava montando um serviço de fisioterapia. Eu fui o paciente 01 da clínica dele. Caraca. Paciente 01. A clínica, eu lembro que eu entrava na clínica, ela estava com cheiro de tinta ainda, sabe? Aí tinha uma piscininha na entrada, era uma clínica ali na Tijuca, perto do Gafreguini, não lembro onde era, na rua onde era o Crefito antigamente. Eu não me lembro o nome da rua, Uhum. era alguma coisa com U no final. E aí eu fui o paciente 01. E aí uma fisioterapeuta lá, mais tradicional, não era uma fisioterapeuta do esporte, né? Eu também não sabia que ela não era fisioterapeuta do esporte, porque eu não sabia, na verdade, o que, que era fisioterapia, o que, que era fisioterapeuta do esporte e tudo mais. Era uma fisioterapia convencional lá, uma fisioterapeuta de jaleco, colou umas coisas no meu joelho, deu um choque ali no joelho, mexia no meu joelho. E eu lembro que isso foi até na época da Copa de 98, cara, a Copa da França. Passava o jogo das seleções, eu ficava lá na fisioterapia vendo os jogos. E, cara, eu lembro que em mais ou menos 15 atendimentos, ela falou: olha, eu não tenho tanto recurso aqui, mas você precisa fazer um fortalecimento. Eu já estava fazendo um trabalho na piscina. Vamos tentar agora entrar numa academia para você fazer um reforço. E aí, não tinha nenhuma coisa que pudesse dar uma métrica da minha melhora de força. Então ela falou: mais ou menos 2 semanas, e aí você volta para academia para fazer teu jiu-jitsu. E assim foi. E aí eu falei, cara, que profissão legal, cara. Porra, assim, eu fui o paciente 01 e depois eu via o 02 entrando, o 03, aí via uma senhorinha, aí depois via um cara com uma dor na lombar e ela tratando, e ela, né, atendendo dois, três pacientes ao mesmo tempo. E as pessoas voltando, e eu reabilitado, eu sem dor, eu funcional, eu voltei a treinar, voltei a performar. E isso ficou na minha cabeça. E aí coincidiu com a época do vestibular. Logo no mesmo ano que eu machuquei, tinha um vestibular depois. E aí eu botei. E aí a grande dificuldade foi que eu não venho de uma família com muita grana. Então minha mãe falou, cara, olha só, ou você passa para a faculdade pública, ou você escolhe a tua profissão. Porque se você não passar para a pública, eu não vou ter condições de pagar. Eu falei, não, pode deixar que eu vou dar meu jeito. Eu sempre fui um cara muito, sabe, muito atirado, assim, né? De arrumar jeito e soluções para as coisas. E aí eu fiz para a única pública que tinha fisioterapia era o FRJ, eu tomei bomba no FRJ, pô, minha prova de física foi terrível, dei muito mal, não passei para o FRJ, mas acabei passando para as outras duas particulares que tinham fisioterapia, que eram referência também, que era uma era a BMR e outra era a Fraice, onde tinha, na Fraice, tinham se formado dois fisioterapeutas ali que trabalhavam com esporte, né? E aí eu falei, vou optar pela Frais. Só que era paga. E aí minha mãe falou, não, eu não tenho como pagar. Eu falei, tudo bem, não tem problema, vou arrumar uma profissão. E aí virei office boy numa empresa e essa grana dali do office boy fez com que eu conseguisse pagar as mensalidades e tudo mais. E aí eu ingressei na faculdade. Então foi assim que eu conheci a fisioterapia. Show, show. E legal que demonstra que o teu perfil é esse, né? De você ter uma dificuldade, você tenta bular, né? E burlar isso, buscar estratégias novas. Foi ser office boy para pagar a faculdade. Isso eu vi quando eu tava contigo, né, cara? No dia a dia, eu via sempre essas novas experiências aí que você vai implementando para conseguir resolver os problemas do dia a dia. É. E aí vem cá, e aí beleza, você entrou na faculdade, como é que foi a sua experiência na faculdade, né? Cara, O então, que você teve ali na faculdade além do aprendizado convencional, né, e biomecânica, enfim, o que isso trouxe para você que você usa até hoje? pois é, eu tinha trabalhado de forma informal algumas vezes na minha vida. Então, pela primeira vez eu tive um trabalho formal, né, cumprindo horas e tal, de segunda a sexta, né, com toda aquela rotina do trabalhador de carteira assinada. E ao mesmo tempo eu trabalhava o dia inteiro e a faculdade era à noite, né? O bom da Fraice é que ela permite que você trabalhe ao longo do dia, porque ela só tem aula à noite. Cara, e o meu primeiro semestre foi péssimo, assim, eu era muito jovem, eu não sabia administrar essa questão do tempo, eu não sabia o que que era importante. Na minha família, por exemplo, tinha uma pessoa que tinha feito uma formação. Né? Eu tinha uma tia dentista. Então, meu pai não tem formação acadêmica, minha mãe não tinha formação acadêmica, então era tudo muito novo. Ninguém chegava para mim e falava: Ó, vai acontecer isso, isso e isso. Eu tive que ir experimentando.
Então, no meu primeiro semestre, eu chegava na faculdade morto, né, cara? Assim, eu trabalhava o dia inteiro e você sabe que office boy é trabalho de rua. Entregando Vai em 500 documento. todo dia, você faz trabalhos para a secretária do presidente, não sei o quê, bababá. E aí, e outra coisa era que naquela época não tinha internet, né? Ou a internet estava muito embrionária, né? Mas não tinha smartphone, não tinha nada disso. E eu não tinha nenhum livro de fisioterapia, né? Então, no meu primeiro semestre, eu repeti, se eu não me engano, 2 ou 3 matérias. E lá na Fraice, tem essa questão de, acho que se você repete em 2 matérias, você tem que fazer o período todo de novo. E eu repeti, acho que em bioquímica, biofísica e mais alguma outra coisa. Não, eu repeti em 2 matérias, e aí me dão a opção: olha, você pode fazer o teu segundo período com uma dependência dessas 2 matérias, ou você pode refazer todo o primeiro período. Eu escolhi fazer o primeiro período todo de novo, Fred, porque assim, eu falei, cara, eu preciso aprender isso aqui de forma consistente. Esse meu primeiro período não serviu de nada, eu não aprendi nada aqui. E aí eu peguei o meu salário, minhas férias, juntei dinheiro daqui e dali, comprei uma penca de livros, comprei Atlas de Anatomia, comprei o Guyton, livro de Fisiologia, não sei o quê. Então montei uma bibliotecazinha, deixava esses livros no trabalho. Então no meu tempo livre do trabalho era a época que eu estudava ali. Dei uma combinada com o meu chefe, falei, olha, época de prova, se você puder ali disponibilizar 2 horinhas do meu dia para me ajudar, para eu poder estudar e tudo mais. Ele concordou, ele era um cara super legal e tal. E aí eu aprendi como você conseguir administrar coisas colaterais. E acho que isso foi muito importante para a minha vida, por exemplo, para a minha paternidade, né? Hoje eu tenho uma filha de 11 anos. Então, você conseguir conciliar a parte emocional e educacional do teu filho com o teu trabalho, sabe? Eu consegui conciliar coisas que não conversam, né? Mas que são parte da tua vida, né? E são dificuldades que você vai ter que ir passando. Então, no meu início foi meio turbulento. Meu primeiro período foi trash, mas aí eu repeti esse primeiro período e foi ótimo, assim. Foi muito bom. Eu conversei com os professores. Pô, eu tinha 18 anos, né? 18 anos é muito novo, né, cara? Naquela época, 18 anos eram. Se você comparar o jovem de 18 anos daquela época com o jovem dessa época, eu acho que naquela época nós éramos mais maduros, né? Porque a gente enfrentou mais dificuldades. Então, eu sentei com alguns professores, perguntei para eles o que que eu preciso fazer. E aí eu fui pegando dicas com os professores, tá? E aí, dali para frente, eu botei na minha cabeça que eu ia ser bom no que eu fazia e foi, tá? Uma coisa que eu tive muita sorte, né? Essa palavra sorte eu sempre penso em competência e oportunidade. Nunca é aquela coisa que aparece. Então, eu tinha na minha cabeça o que que eu queria ser, né? Pô, eu conhecia a fisioterapia através do esporte, né? Que eu me machuquei praticando um esporte. Então, eu queria ser fisioterapeuta esportivo. Só que durante a formação você aprende a trabalhar com a parte pneumo, com a parte de neuro, né? Então, nessas matérias eu passava assim, na média, mas eu me dedicava realmente à parte esportiva, traumato ortopédica, a parte biomecânica, tudo que tinha relação com essa parte mais voltada com o que eu já queria. Ou seja, então quando eu entrei na faculdade, diferente de outras pessoas, eu já sabia o que eu queria. Eu já sabia que no final eu ia ser fisioterapeuta e ia trabalhar com a parte de reabilitação esportiva ou traumato ortopédica. Então essa acho que foi a grande sacada que eu tive quando jovem, entendeu? Eu já tinha esse objetivo lá na frente. Ah, muito legal. E aí, beleza. E aí você fez a formação, engrenou, vamos dizer assim, na faculdade, focado sempre na questão ortopédica, de esportiva. E aí chegou o momento de fazer estágio, né? Porque o estágio é o primeiro contato ali com o paciente, vamos dizer assim, né? E como é que foi a sua questão de estágio? Você focou nessa questão esportiva? Você aprendeu muito no estágio? Os seus caminhos, seus acertos, seus erros, né? Então, como é que foi esse primeiro contato ali com os pacientes esportivos, por exemplo, que é o teu objetivo principal? Como é que foi essa questão do estágio? Pois é, como eu já sabia o que eu queria, eu colei no professor, que era o professor que tinha mais esse viés do esporte. Ele tinha uma clínica, né? Uma clínica onde ele atendia atletas profissionais, atletas amadores. E aí eu perguntei para ele se eu podia fazer estágio na clínica dele. Eu já me destacava nas matérias dele. E ele respondeu de pronto que sim.
né? Só que tinha uma questão, eu precisaria sair do meu emprego, né? E aí esbarra de novo na questão da parte financeira. Eu cheguei para minha mãe e falei, cara, ó, mãe, eu preciso fazer um estágio, né? Até porque esse estágio vai ser super importante depois da minha formação, só que eu vou precisar sair do emprego, lá de office boy. E aí, mais uma vez eu ouvi, olha, não tenho grana, né? A gente vai ter que achar uma alternativa. E aí eu comecei a pensar em algum tipo de trabalho que eu pudesse fazer, de repente, no final de semana, para juntar uma grana, para poder pagar minha passagem, pelo menos, meu almoço, né? Pelo menos nesse primeiro mês. E aí o meu irmão, na época, ele participava de um grupo de pessoas que faziam festas e tal. Ele falou, ó, tá precisando de garçom aqui final de semana. E eu, pô, nunca tive problema com profissão, meu irmão. O negócio era ganhar dinheiro e que nada me atrapalhasse no meu objetivo. Como era só final de semana, eu era garçom final de semana, de segunda a sexta eu fazia estágio nessa clínica, né, que era uma clínica muito grande, uma clínica que atendia pessoas de outros países e tal. E aí no meu primeiro mês, eu já me destacando nessa clínica, o dono da clínica chegou para mim e falou: Olha, eu trabalho num clube grande do Rio, né? Na época era o Fluminense, e eu preciso de um estagiário lá para o Fluminense também. Você pode se dividir entre a minha clínica e o Fluminense? Aí era a minha deixa, né? Então, assim, ele tava me propondo aquilo, então ele tava me querendo ao lado dele. Aí foi a hora de eu negociar. Aí eu falei com ele, cara, eu até adorei o convite, me sinto honrado e tal, só que tem um problema. Eu preciso ser remunerado para isso. Até porque, lembrando aí para os jovens, na nossa época de estágio, a gente não ganhava um real. Era trabalho sem remuneração, tá? Hoje, eu remunero os meus estagiários e remunero bem, tá? Porque é um trabalho. E eu acho que trabalho tem que ser remunerado. Me ajudam pra caramba, e fazem a clínica andar. Então, eu pude negociar isso com o dono dessa empresa, né, dessa clínica, e ele respondeu de pronto também: não, não tem problema, eu vou te remunerar. Então, eu era o único estagiário da clínica dele que era remunerado. E era uma loucura, assim, porque eu tinha que estar 7 da manhã, 8 da manhã lá no Recreio, eu morava na Tijuca, e à tarde tinha que ir pro treino lá no Fluminense, né? Então, assim, você corria 30 quilômetros para um lado, depois 30 quilômetros para o outro, no Rio de Janeiro, de ônibus, levando Não, marmita, não tinha levando Uber roupa. naquela época, não existia nada disso. Era ônibus e era um ônibus só. Se perdesse aquele ônibus, meu amigo, tu E não tinha horário, chegava. ó. Você perder aquele ônibus, era brabo. Tinha acabado, se eu não me engano, de construir a linha amarela, se eu não me engano. Eu sei que a mobilidade que eu tinha disponível para mim era ônibus, né? Até pela localização das coisas. Recreio não tinha BRT, não tinha metrô, não tinha nada disso e não tinha Uber, realmente. E eu não tinha grana para comprar um automóvel. Então foi uma loucura, assim. Era uma época que, cara, foi a época que eu mais me dediquei muito nessa época, né? Eu não dei furo em momento nenhum, cara. Eu lembro que eu deixei de votar muitas vezes, porque não tinha tempo, porque às vezes eu tinha que atender um atleta num final de semana, porque ele tinha jogo no final de semana. Cara, eu lembro como se fosse hoje, eu indo pro trabalho, eu recebo uma ligação da minha mãe, se não me engano, dizendo que a minha avó tinha falecido, né? Então, eu falei, tá, tudo bem, o que eu preciso fazer? Eu nunca tinha lidado com essa situação. Eu fui pro trabalho, trabalhei normalmente na parte da manhã, e na hora do almoço eu comentei com o dono da empresa, falei, olha, a minha avó faleceu, eu preciso ir para casa, porque eu preciso ver minha família e tal. Aí na parte da tarde eu faltei ao estágio na parte da tarde para poder, né, estar com a minha família nesse momento. Então foram muitos momentos qual é a palavra? Quando você. Há muitos momentos de abdicação, assim, eu abdiquei de certas coisas porque eu sabia que isso eu ia ter resultado depois no futuro, sabe? Dessa dedicação, né? Cara, pegando já o gancho nessa linha do tempo que a gente está construindo, eu lembro que eu me formei, eu fiz algum tempo de estágio nessa configuração de recreio, Laranjeiras, Laranjeiras, casa, faculdade, faculdade, casa. Então eu ficava praticamente de 6 da manhã até 11 da noite na rua. E aí eu lembro como se fosse hoje também. Eu estava me formando e lá na Fraice era assim, sexta-feira.
colação de grau, sábado, festa de formatura, e aí segunda-feira eu já estaria no mercado de trabalho. E aí na sexta-feira, quando eu estava indo para minha colação de grau, de metrô, eu recebo a ligação desse cara, desse fisioterapeuta que tinha essa empresa, né, trabalhava num clube de futebol, me perguntando se eu não queria ser efetivado na clínica dele. Então eu falo isso para quem, com quem eu converso bem, com bastante clareza na minha cabeça. Eu colei grau na sexta, sábado eu fiz a minha festa de formatura, segunda-feira eu já estava empregado. Isso não é sorte, isso é dedicação, ou seja, é competência. Eu tive a oportunidade daquele momento de estar abrindo uma vaga, ele viu meu potencial, eu tinha 23 anos, né? E aí ele me absorveu na empresa dele. Show, show. E seria até a pergunta que eu ia fazer, né? A dificuldade ali do recém-formado, né? Então você fez o estágio e aí você se dedicou, mesmo não tendo condições, né, inicialmente, por causa de questões financeiras, como você falou, você conseguiu bolar uma estratégia, conversar com o dono da empresa, e aí você conseguiu se manter ali estagiando, e beleza. Aí você chegou no mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Já conseguiu isso, né? De acordo com todo o teu suor ali do estágio, mostrou que você era capaz, competente, responsável, né? Com os pacientes e tudo mais. E o que que a faculdade não te ensina, Fernando? Assim, tu falou até algumas coisas aí, né? Essa questão da dedicação, sabe? Mas ali, logo quando você chegou no mercado de trabalho, o que que você consegue aí buscar aí, cara? Isso daqui eu não aprendi na faculdade. Porque a faculdade, ela geralmente ela cria ali questões em relação ao paciente, a técnicas, né? A conteúdos e tudo mais. E o que a faculdade não te ensinou que você teve que utilizar isso logo quando você chegou no mercado de trabalho? Assim, a faculdade, na verdade, ela te dá um conteúdo teórico e um conteúdo prático mínimo, tá? Realmente, o que eu aprendi na segunda-feira, quando eu estava já no mercado de trabalho empregado, eu aprendi basicamente no estágio, tá? Então, assim, o recado que eu posso, de repente, deixar para a galera que está se formando é tentar fazer estágios em locais onde ela vislumbra que ela possa trabalhar ou que ela possa copiar, né? Eu falo muito isso, que eu vejo hoje alguns colegas, às vezes a gente tem uma ideia aqui na clínica, né? Monta um projeto ou começa a fazer um direcionamento da nossa carreira para tratar o paciente de uma certa forma, e eu vejo outras clínicas fazendo quase igual. E aí as pessoas que trabalham comigo, né, ficam meio revoltadas, pô, tá copiando a gente, não sei o quê. Falei, gente, assim, copiar ou não copiar, isso não tem problema, sabe? Isso acontece em todas as carreiras, tá? Isso só mostra que a gente está em destaque, tá? Então, se você está começando na fisioterapia, né? Tá ali do meio para o final e já decidiu mais ou menos um direcionamento na carreira, eu quero trabalhar com neuro. Então vai buscar um estágio de neuro e parecido com o que você quer trabalhar, ou pelo menos que tenha algum nível de referência, tá? Porque com o que eu trabalho hoje, ele se assemelha ao que eu fiz de estágio lá. Mas ele, em termos de fisioterapia prática, ele é antagônico, totalmente antagônico, porque aquilo que a gente estava conversando, a fisioterapia ela evoluiu, e ela evoluiu numa direção antagônica ao que eu fazia lá em 2003. Então, eu não posso dizer para você que eu faço hoje o que eu fazia em 2003. Se eu faço isso, eu tô fora do jogo, entendeu? Se eu mantenho o mesmo nível de fisioterapia ou direcionamento de técnica, né? A gente falando de mão na massa. O que eu fazia lá em 2003, eu parei no tempo, né? Fernando, eu aprendia na faculdade que fazer agachamento arrebentava o menisco no joelho. Eu aprendi isso em aula de biomecânica, traçando vetor de força, mostrando, tá vendo? Nesse ângulo aqui, tu tá arrebentando o teu menisco. Então, não pode fazer agachamento e leg press. Era proibido, né? A gente saiu da faculdade e aprenderam isso. Então, assim, hoje em dia, a gente sabe. Hoje em dia, eu coloco idoso de 90 anos para fazer sentar e levantar da cadeira.
sabe? Pois Assim, é, então, as coisas mudam muito, né? mudou muito. E assim, o bom, as pessoas falam, né? Pô, você gostaria de ser mais jovem? Ou você gostaria de voltar no tempo? Não sei o quê. Hoje eu sou um cara totalmente realizado, assim. Eu olho pra trás e as pessoas falam, né? Pô, lá atrás você fazia coisas que hoje você abomina. Cara, mas tudo foi um degrau ou foi um paralelepípedo ali, uma pedra fundamental para eu ir construindo uma estrada, tá? Então, assim, eu não vejo com ressalvas negativas o que eu fazia lá atrás. Eu penso, talvez, assim, poxa, talvez eu não tenha ajudado tanto aquele paciente, mas a gente não tinha nem conhecimento e nem onde buscar também, porque naquela época não tinha internet, quase não tinha artigos de fisioterapia. Artigos eram artigos médicos, né? Na nossa época a fisioterapia era muito experimental. Então, eu acredito que tudo isso serviu para pavimentar, sabe? Para dizer, olha, esse caminho é legal, esse caminho não é legal. Fez parte da minha carreira. Eu agradeço ter feito parte da minha carreira. É... um detalhe, por exemplo, eu fiquei trabalhando nesse local de 2003, que foi quando eu me formei, até eu trabalhei um ano nesse local, mais ou menos. Né? E depois de um ano, eu acabei tendo algum nível de desentendimento com o dono dessa empresa. E aí a gente resolveu se separar, né? Eu pedi para sair e aí eu me vi de novo no mercado de trabalho. Triste, né? Muito triste, porque era um local que eu achava que eu ia trabalhar pro resto da vida. E aí, um camarada que foi meu estagiário, que depois de um tempo já tinha se formado, ele foi meu estagiário ali nos últimos 6 meses de formação dele. Ele estava montando um serviço de fisioterapia. E aí ele me ligou e falou: Cara, fiquei sabendo que você não está mais nesse lugar e eu quero você no nosso time. E ele falou uma frase que eu repito ela até hoje. Esse camarada, o nome dele é Alex Baldassi. Um dia ele escutar esse podcast, essa frase vai para ele. Ele falou assim para mim: Cara, você é muito bom para estar fora do mercado de trabalho. Então você faz esse paralelo com todos os profissionais que você vê na sua frente em relacionados à fisioterapia que são bons. O bom profissional ele não pode estar fora do mercado. Ele tem que receber uma oportunidade, entendeu? Então, até porque dentro do mercado de trabalho tem muitos profissionais que não são tão bons, tá? Então, eu acho que o bom profissional, ele tem que estar inserido no mercado de trabalho. Seja alguém dando uma oportunidade, ou seja ele desbravando como eu fui desbravando. E aí ele me deu essa oportunidade de trabalhar nessa equipe dele, e aí logo depois eu fui e montei a empresa, e aí eu continuei com a Total 1. Então, eu trabalhei em 3 lugares na minha vida com fisioterapia de carreira, vamos dizer assim, né? Um nessa primeira empresa e fazendo estágio depois num clube grande, né? Numa outra empresa que é a SEDAI, e depois eu montei a Total 1. E aí já na Total 1 é que eu fui fazendo trabalhos colaterais com times de futebol, no caso Vasco e Botafogo, por exemplo. Então, assim, acho que a faculdade ela só te ensina a parte teórica e o mínimo da parte prática. Todo o resto você aprende no estágio ou fora da vida acadêmica, tá? Então, fora da vida acadêmica, que é onde você vai se construir fisioterapeuta realmente, tá? Eu já vi grandes estudantes que não performaram bem depois que se formaram e já vi o oposto também, sabe? Pessoas que não queriam nada na época da faculdade e que depois, quando se formaram, começaram a performar muito bem na carreira. Show. Bem lembrado o Alex, né? Um grande abraço, Alex. Você é um É. cara 10, grande amigo, grande parceiro. Fraturou o colo do fêmur, cara, recentemente. Ele? Foi. Caraca, Cara, é brabo, né? Carioca vai passar férias na neve. O que que acontece? Caiu, fraturou. caraca. Aí o que que ele fez? Ligou pra quem? Me Fernando. ligou pra eu ir lá ajudar ele. Então, é um grande Figura. amigo aí que, mesmo a gente não tendo tanto contato assim, né, toda hora, como você também, tá sempre ali no meu círculo dos 10 mais ali. Sim, sim, um grande parceiro, um grande amigo. E vem cá, você já contou um pouquinho a história de como você começou a pensar em empreender, né? Eu acho que já era uma coisa que sua, né? Você sempre teve essa Uhum. questão de ter algo, né? Com o nome fantasia ali, né? Para você conseguir
interagir ali numa academia, por exemplo, né? Não o seu nome em si. Mas assim, aí quais foram os desafios, né? Os principais desafios, vamos falar assim, na hora de abrir a clínica, né? Eu sei que lá de 2006 é uma realidade um pouquinho diferente de agora, né? O mundo mudou um pouco. Mas qual seria? Networking, especialização, marketing pessoal, isso foi importante na época ou não? Burocracia, local, por exemplo, assim, eu vou alocar o lugar, vou comprar. Como é que, quais são os desafios assim para quem quer empreender hoje? Eu sei que você teve uma realidade um pouco diferente. Tenta fazer aí um link do passado para agora porque empreender não é fácil, né? Assim, você fala, eu vou me formar, vou empreender. Calma, não é bem assim, né? Explica um pouco isso pra gente, você que tá aí Tá. trabalhando com essa questão agora. Bom, eu lembro que eu tinha um projeto na cabeça, né, de montar uma clínica. Eu queria montar uma clínica dentro de uma academia. Porque o meu modelo de negócio é um modelo onde eu dou a demanda dentro do local onde esse local já me oferece uma demanda, né? Então eu achava que pessoas que faziam atividade física eram pessoas que iriam querer, como eu quis lá atrás, reabilitar mais rápido para continuar fazendo a sua atividade física. Então, o meu objetivo era montar um serviço de fisioterapia, utopicamente, né, com 26 anos, eu queria montar em todas as academias do Rio de Janeiro. Eu queria que todas as academias tivessem um fisioterapeuta. Meu primeiro plano era esse, tá? E aí eu comecei, eu, pessoa física, a ir nas academias com a cara e a coragem, dizendo como eu trabalhava, com que eu trabalhava, quem eu já tinha atendido e oferecer o meu serviço, sublocando um espaço dentro da academia. E aí eu tive algumas negativas, né? E aí o dono de uma academia, né, e aí é a parte importante, né, que é o network, atender pacientes, e aí eu falo para todo mundo isso. Cara, atender não é só você fazer uma boa técnica de fisioterapia, não é só você fazer uma boa eletroterapia. É você entender, contextualizar esse paciente, quais são as dificuldades dele, quais são, por que, que ele está buscando a fisioterapia, como ele lida emocionalmente com aquilo, né? Então você acaba criando uma relação de muita intimidade com o teu paciente, né? E eu sempre fui um cara que, na minha vida privada, eu sempre fui um cara mais recluso, sempre fui um cara mais introvertido, sabe? Só que na minha vida profissional, eu não sei por quê, eu sou o oposto disso, né? Eu sou um cara falante, eu sou um cara que tenta entender as demandas daquele paciente e tenta entregar para ele o que ele busca, né? E aí um paciente, uma pessoa que já havia sido meu paciente falou para mim assim, olha, Fernando, eu disse para ele, né, pô, tô enfrentando essa dificuldade e tal. Eu sempre busquei em algumas pessoas referências, assim. Esse meu paciente, ele era dono de uma academia no Jardim Botânico. E aí eu comentei com ele, eu falei, cara, o que que seria um empecilho para você montar um serviço de fisioterapia dentro da sua academia? Aí ele falou, olha, Fernando, eu sou advogado. Eu olhando pelo meu viés, uma das coisas mais importantes para mim é eu não ter um vínculo empregatício com você, porque uma das piores coisas para a academia são os processos trabalhistas. Eu não sabia disso, né? Jovem, 20 e poucos anos. Pô, aí ele falou assim para mim: por que que você não monta uma empresa? Porque aí a tua relação fica de empresa com empresa. Você não precisa criar um vínculo empregatício com a empresa que você vai negociar. Aí eu, peguei essa sacada, peguei uma grana que eu tinha, porque para abrir empresa você tem que ter uma grana, e aí montei uma empresa. Só que assim, como o meu projeto não era pegar uma academia, eu queria pegar todas as academias do Rio de Janeiro, eu chamei dois camaradas da época da faculdade para entrar no projeto comigo. Eu falei, ó, o projeto é assim, a gente entrar primeiro numa academia, nós três, né, montar ali uma carteira de clientes e depois ir pegando outras academias. Beleza? Beleza. Eles entraram comigo, a gente dividiu as cotas, não sei o que, barará. Foi. Cara, quando eu montei a empresa, a primeira academia que eu negociei, eu já entrei de cara, entendeu? E aí o cara gostou do projeto, nós ficamos lá há alguns anos, o serviço estava andando super bem, a gente atendia tanto pessoas de dentro da academia quanto pessoas de fora da academia.
usando da estrutura da academia, que era o meu sonho. E aí, assim, naquela época não tinha muito isso de, por exemplo, franquias, né? Hoje em dia você tem várias academias, por exemplo, Bodytech você tem em vários bairros, Smart Fit você tem em vários bairros. Naquela época não tinha tanto isso, então eu teria que ir para uma academia rival ou uma academia concorrente, vamos dizer assim. Só que quando a gente começou a performar bem dentro daquela mesma academia, por conta de network, eu acabei recebendo um convite de ir para o Oriente Médio com um paciente que eu havia atendido lá atrás, no passado. Era um atleta profissional. Eu acabei indo para o Oriente Médio, trabalhei uma época lá com ele e tal. Foi uma época muito interessante, que eu aprendi algumas coisas sobre tecnologia, sobre trabalho dentro de clube profissional, outros idiomas, outras culturas. E aí voltei para o Brasil. E aí acabei, um dos sócios acabou tendo um desentendimento com esse dono da academia, e esse dono da academia acabou abrindo com a gente. Na verdade, ele me fez o convite para ficar. Ele falou: Fernando, eu tenho um problema com o teu sócio, não tenho problema com você. Se você quiser, você fica, mas ele tem que sair. Eu, né, sempre tive uma conduta, né, assim, um pouco bem alinhada com a parte de fazer as coisas de forma correta. Falei com ele: não, ele é meu sócio, por mais que ele não tenha feito uma coisa tão certa, né, eu não teria feito o que ele fez, mas eu vou continuar com ele. E aí a gente acabou abrindo num outro espaço. Eu acho que isso foi até bom, porque eu acho que as dificuldades fazem a gente se movimentar. Ali estava andando, mas eu não via ali uma certa vontade também dos outros sócios de expansão, sabe? Essa visão da expansão, eles estavam muito acomodados nessa situação. Eu não, eu queria expandir, eu queria que cada um fosse dono de uma clínica dentro de uma academia. Aí acabou que a gente acabou abrindo a sociedade, eu acabei entrando de sócio, né? Eu mantive a mesma empresa, a empresa é minha desde 2006, né? Porque a ideia inicialmente foi minha, eu que montei o nome, eu que montei o projeto. Esses dois outros sócios saíram, entrou o Daniel Stumpf junto comigo, e aí é dali que a gente começou a deslanchar realmente. Mas assim, eu acho que o grande lance, né, na minha vida foi o network. Eu acho que pacientes chaves foram me dando informações que foram fazendo com que eu fosse evoluindo dentro desse processo. Essa questão do CNPJ foi muito importante, né? Que o Foi muito. primeiro network ele falou para você, né? O advogado, né? Ele chegou a, por que você não coloca um CNPJ e eu faço isso daqui? E facilita, né, ali a conversa ali com os locais, né? Então isso foi muito importante para você, né? Com certeza. Me fala, então você falou um pouquinho da sua história, né? Me fala agora hoje, né, sobre a Total 1, né? Você contou um pouco da história da Total 1, né? Acho que a sua história é a história da Total 1, né? Me fala hoje sobre a Total 1, as unidades, a quantidade de profissionais que trabalham com você, como é que é o dia a dia aí, como é que o paciente, se quiser procurar, onde é que ele vai encontrar, os links, telefone, é só no local. Fala um pouquinho sobre a Total 1 Fisioterapia hoje. Bom, então vamos lá. Falando sobre a Total 1, eu não divido a Total 1 por várias clínicas, né, ou várias unidades, né? Eu divido a Total 1 como alguns projetos, tá? Inclusive a gente está indo para o terceiro projeto agora. Então a Total 1 ela é dividida em dois projetos. Um projeto é onde eu tenho, tudo aqui em Botafogo, na Rua Bambina, tá? Os dois projetos são aqui. Uma delas é numa loja de rua, tá? Um espaço grande, onde ali eu tenho tanto a parte de fisioterapia preventiva, que é o nosso trabalho chamado Prevention Care, que é um dos projetos, junto com a parte de reabilitação. Então, pré e pós-cirúrgico, a gente faz todo o trabalho ali. Tendinopatia, lesões musculares, dor lombar. Então, toda a parte de reabilitação a gente faz nesse primeiro projeto, que é onde é o espaço maior. Nós temos um segundo projeto que também é na Rua Bambina, no espaço chamado New Medical Center, que é uma sala onde nós construímos uma sala de avaliações, tá? E atendimentos primários. Então aqui nós fazemos toda a parte de avaliação de risco, fazemos toda a parte de início de tratamento. Então o paciente chegou para a gente, o primeiro contato que ele tem é com esse segundo projeto. Então aqui nós vamos fazer várias métricas para direcionar o nosso tratamento. Então nós fazemos análise de força, testes funcionais, ultrassonografia de imagem,
a própria anamnese, que já vai determinar para a gente algumas situações, a algometria. Então, aqui é onde a gente constrói um raciocínio de direcionamento para um atendimento. Depois, a gente direciona esse paciente para os nossos projetos, seja para ficar aqui fazendo algum atendimento inicial ou direto para a parte de fisioterapia preventiva. Então, hoje a gente atende em média de 100 a 120 pacientes por dia, né? Então, a gente precisa ter uma equipe rodando, né, grande, para poder ter esse nível de performance. Então, nós somos 8 profissionais, éramos 10. Estamos em busca de mais 2 profissionais estagiários, né? Até porque o nosso estagiário aqui ele tem um plano de carreira. Então, como lá atrás eu fui estagiário de um local onde eu fui aproveitado, eu peguei esse mesmo objetivo lá atrás meu e transformei, só que agora, ao invés de ser um objetivo da pessoa, ele é um objetivo do local. Então, se eu vou chamar esse estagiário, uma das premissas é: você quer trabalhar aqui no teu futuro? Se você quiser, beleza. Se você não quiser, a gente nem absorve esse paciente, esse estagiário. Então, o terceiro projeto vai ser um projeto voltado para a terceira idade, né? Prevenção de queda, prevenção de risco de queda, na verdade, consolidação de fraturas. Então, a gente sabe que a parte de eletroterapia evoluiu muito nessa questão. Então, nós temos ultrassom para fazer ali a parte de consolidação de fraturas, né, nos idosos. E a parte do fortalecimento, que é o movimento, né? A gente sabe que na nossa época tinha muito essa coisa de tá machucado, repouso, tá machucado, cama, tá machucado, gesso. Hoje não tem isso. Você tá machucado é movimento, é exercício, é dessa forma que o carro anda. E aí os atendimentos, eles acontecem de 6 da manhã até 9 da noite, ou seja, uma gama enorme de horários, porque a nossa demanda é muito alta, realmente. E aí por isso que a gente está tentando, tá, inicial, a gente já conseguiu o espaço, vai ser na mesma Rua Bambina, é tudo aqui em Botafogo, porque a nossa clientela toda é aqui. Pra você ter uma ideia, eu estou atendendo a quarta geração de uma família, tá? Legal. Então eu atendi a avó, ou a avó, né? Atendi uma senhora de 80 anos, depois atendi a filha dela de 70 anos, atendi o filho dela de 40 anos e agora eu vou atender o filho, ou seja, o bisneto dessa primeira senhora que eu atendi. Então aqui em Botafogo, para a gente, já está muito consolidado. Então, eu acho mais como estratégia de mercado, mais inteligente a gente abrir próximo daqui. E até surge essa oportunidade próximo, então a gente vai abraçar. Mas a gente não se limita a isso, tá? Nós temos na nossa cabeça essa coisa da expansão, que eu tenho lá desde 2006. Eu quero abrir Total 1 em outros bairros também. Já tive convite para abrir em outros locais, mas que não foram para frente. Mas Barra está no nosso radar, Ipanema está no nosso radar, né? Porque o que a gente fala, a nossa fisioterapia é uma fisioterapia baseada na verdade. A gente não cria demanda para o paciente. Por exemplo, vou te dar um exemplo claro, tá? Eu faço uma avaliação chamada avaliação baropodométrica, uma avaliação para análise de pisada. Nessa avaliação, para um leigo, ela apresenta várias métricas. Se eu quiser manipular essas métricas para indicar uma palmilha, eu consigo fazer, tá? Só que assim, a palmilha, para a ciência, ela é uma questão que ela tem que ser subutilizada, subindicada, e não superindicada e supervalorizada. Porque ela não é fator de desfecho para nenhuma patologia. E o que a gente vê hoje em dia é o oposto disso, né? O fisioterapeuta cria uma demanda. Então eu sou o avaliador de pés. Então eu vou avaliar e eu vou achar um problema no teu pé e vou te convencer que usar a palmilha vai ser bom para você, né? E a gente não trabalha dessa forma. A gente só indica se tiver realmente um desfecho favorável e que seja bom para o paciente, tá? Que seja bom em todos os sentidos, tá? Não só fisicamente, mas financeiramente. Uma palmilha que tem um custo ali de 50, de 30 reais, não pode custar R$ 1.000, concorda? Então, assim, mercadologicamente, você está enganando uma pessoa. Ó, esse assunto aí eu vou querer em um outro podcast, tá? Falar de pé, falar de tudo, de ciência, de escolha de tênis, isso aí deixa pro outro, né? Mas vou Show. querer já no próximo, tá convidado já pro próximo, a gente vai marcar, Vamos lá. mas é um assunto super interessante que eu quero falar, que a gente vai falar também, beleza? Pois é, e aí, rapidinho, aí o paciente vem, às vezes, com um papelzinho lá do ortopedista, prescrição de palmilha. E aí eu faço uma análise, tanto da baropodometria quanto a avaliação da própria fisioterapia, e entendo que a palmilha não é o melhor para esse paciente.
e às vezes o paciente fica chateado comigo. E eu já ouvi, inclusive, de colegas ortopedistas falando, pô, você está perdendo dinheiro, eu estou te indicando para você fazer a palmilha. Eu falei, cara, mas é igual você indicar uma medicação que não tenha comprovação e que esse paciente não precise, só para criar demanda. Então, assim, eu acho que é nessa verdade que a gente vai na direção. Isso faz com que pacientes meus, como por exemplo o Dário, que foi meu primeiro paciente na época da faculdade, ele vem em mim até hoje, tem confiança total no que eu falo. Até porque o que eu falo tem muita coerência para esses pacientes quando eles começam a entender o processo, entendeu? Então é uma fisioterapia baseada na verdade, é uma fisioterapia que não cria demandas. Nós não vamos criar demandas nem na osteopatia, nem na baropodometria e nem na fisioterapia convencional, entendeu? Isso é muito importante mesmo, e eu acho que isso faz você fidelizar seu paciente, né? Falando a verdade para ele, expondo, ó, pelo que eu acredito dessa maneira, né? A gente acredita que Sim. esse é o caminho, né? Você fideliza, né? Ele percebe que você está falando a verdade para ele. Isso é muito importante na fidelização do nosso paciente, né? É. Uma das coisas que foi uma grande dificuldade lá atrás, que continua sendo, mas eu confesso que eu sou uma pessoa muito crítica, mas eu confesso que realmente está melhorando. É a relação entre as outras profissões, tá? Então, se a gente fizer um paralelo ali entre o fisioterapeuta, o médico e o educador físico, lá atrás falavam línguas completamente diferentes. Era como um chinês falando com um americano e falando com um brasileiro. Hoje, os bons profissionais falam uma língua parecida, mas ainda não é a mesma língua, tá? Ainda não é a mesma língua. Eu costumo brincar que hoje, por exemplo, o paciente de dor crônica, ele tá no umbral, assim, coitado, sabe? Ele não consegue ser absorvido por carreiras colaterais que não sejam a fisioterapia e o bom fisioterapeuta que entende de dor crônica, tá? Que são poucos também. Então ele ouve, ele ganha lá uma receitinha com vários analgésicos e anti-inflamatórios, e prescrições para não se movimentar, prescrições para parar de fazer o esporte dele, né? Visto que a própria ciência vem dizendo que o movimento, né, ele é sempre carro-chefe para qualquer patologia, entendeu? Então, você tem inclusive trabalhos que melhoram, por exemplo, você tem uma fratura na perna direita. Se você trabalhar a perna esquerda, você acelera o processo de cicatrização. Então, o movimento ele vai entrar em todas as fases da fisioterapia e para todos os pacientes. Todos. Eu não consigo pensar numa patologia onde eu não consiga ter o movimento como carro-chefe do meu trabalho. Né? Então, essa questão vem mudando um pouquinho, tem um pouco de ruído, tem um pouco de informação mal interpretada, mas está melhorando. Isso era uma grande dificuldade lá atrás, que eu acho que a nova geração vai pegar uma dificuldade um pouco mais branda nesse sentido. Tá, e o paciente, para procurar a Total 1, é só chegar e ir direto em vocês, né? Não precisa daquele antigo, encaminhamento do médico, não é só ir direto, certo? Assim, os nossos pacientes, eu posso te garantir que 80% dos nossos pacientes, eles são pessoas que nós somos o primeiro contato dele. Então, são pessoas que indicam, por exemplo, um amigo torceu o tornozelo na pelada do final de semana. Segunda-feira, o cara tá me ligando, mandando mensagem, querendo fazer uma avaliação comigo. Até porque a nossa parte diagnóstica evoluiu muito, né? Por conta dessa dificuldade das outras carreiras colaterais, eu falo diretamente para a parte da ortopedia, né? Às vezes o cara fez uma entorse de tornozelo, a gente tem alguns critérios para seguir, né? Seguindo esses critérios direitinho, você consegue fazer até um nível diagnóstico. Que esse paciente, se ele fosse talvez procurar uma emergência ou procurar um médico, ele fosse fazer um exame de imagem, marcar esse exame, esse resultado chegar, já se passar ali 2, 3 semanas, a gente às vezes perde uma janela terapêutica importante para a reabilitação desse paciente. Né? Então, a Total ela está totalmente preparada para ser esse primeiro contato. A gente não é primeiro contato só por ser. Nós estamos preparados para ser esse primeiro contato. Entendeu? Então, a gente não precisa realmente passar por nenhum tipo de outro profissional. Obviamente que se caso nesse paciente, durante a avaliação, a gente identificar que ele precisa de uma consulta com algum outro profissional que seja um psiquiatra, um psicólogo, um ortopedista, nós vamos indicar, nós somos as primeiras pessoas a indicar. A gente não também, nós não somos
pessoas que estão alienadas ou estão dentro de uma bolha, né? Que são capazes de resolver todos os problemas. A gente gosta de trabalhar em equipe. Então, nós temos ali alguns profissionais chaves que têm já o nosso contato, que já têm uma rotina de trabalho com a gente. Então, a gente indica quando há necessidade. Show de bola. Fernando, eu vou fazer aqui um quadro dinâmico que a gente chama, que é mitos e verdades da fisioterapia. Então você vai falar se é mito ou se é verdade, beleza? Topa? Beleza? Ah, Vamos lá. Primeira questão aqui. Fisioterapeuta só trabalha com reabilitação? não, isso é mito total. A gente, dentro, com a experiência dos clubes, por exemplo, né? Durante a pré-temporada, por exemplo, a gente tem um nível muito baixo de lesões. Né? A gente tem, na verdade, o mapeamento, né, dos grupos de risco dentro daquele grupo de trabalho. Então, inicialmente, a gente não faz reabilitação. A gente faz uma avaliação bem criteriosa para separar em grupos de risco certas lesões. Né? Então, fazendo um paralelo aí, o fisioterapeuta, dentro de uma fábrica, né, ele trabalha na linha de produção desde da matéria-prima até a finalização do processo. Até você pegar aquele pacote, colocar dentro do correio e enviar para o cliente. Entendeu? Então, o fisioterapeuta ele participa de todo o processo. Desde a parte de avaliação de prevenção de risco até a parte curativa. Então, ele é mito, ele não faz só reabilitação, não. Show. Tem E outra recovery coisa também, também, né? assim, tem a parte do recovery, e obviamente, né, tem a parte de gestão, né, dentro da minha carreira, nós temos um contador, ponto. Toda a parte de gestão de pessoas, RH, processos administrativos, todos são feitos pelo fisioterapeuta. Isso é uma coisa que talvez a faculdade pudesse implementar para ajudar um pouco os jovens quando sair, né, para o mercado de trabalho, olhar aquilo ali e não ser uma selva totalmente inexplorada. Ele já ter algum nível de consciência sobre administração, parte financeira, né, sobre a parte de gestão de pessoas. Então, o fisioterapeuta ele tem que entender muito dessas partes colaterais também. Beleza. É, outra, vamos lá. Abrir uma clínica exige um investimento muito alto? Cara, não, assim, não é um investimento muito alto. Depende, obviamente, de quanto você tem no bolso. Mas, assim, só para você ter uma noção, a gente está fazendo um outro projeto, que é esse projeto que eu falei para você já de primeira mão. Ninguém está sabendo disso. Eu tive uma reunião logo antes do seu podcast para definir algumas coisas, de layout de sala e tal. A gente fez uma conta de montar uma sala de mais ou menos 40 metros quadrados, tá? Aqui em Botafogo. Em termos de equipamento, a gente vai gastar em torno ali de 15 a 20 mil, tá? Então, assim, 15 a 20 mil hoje para você abrir um negócio e você ter um retorno em pelo menos 6 meses, não é tão difícil assim, tá? Então, vamos dizer que a minha sala, o meu projeto maior, obviamente que ele é uma sala que tem um triplo desse tamanho, então envolveu um investimento o triplo desse que eu te falei. Mas assim, pensando assim, em uma sala individual onde você atenda inicialmente um ou dois pacientes ao mesmo tempo, você pode botar ali uma média de 10 a 20 mil reais, mais ou menos. Outra, vamos lá. É obrigatório ter um sócio para abrir uma clínica? Você acha que é muito, Cara, muito, muito importante ou não? Vamos lá. olha, Fred, essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque eu tive as duas experiências. Eu tive uma experiência com sócios muito ruim e tô tendo hoje uma experiência com sócio muito boa, tá? O que eu acho é que você tem que estar cercado de boas pessoas que pensem na mesma direção, tá? E que sejam complementares. O que eu acho é que é bom você ter um sócio, tá? É bom você ter um sócio onde você tenha direcionamento de pensamento na mesma direção, mas que tenha níveis de experiência diferentes do seu, tá? Então, por exemplo, o meu sócio, ele é o oposto de mim na vida social dele, por exemplo, sabe? Ele é um cara muito mais extrovertido e tal, eu já sou um cara mais introvertido.
mas ele lida melhor com essa parte administrativa. Então a gente dividiu melhor essa parte. Eu acho que no futuro, né, quando eu tiver vários outros projetos, talvez eu não tenha tanta necessidade de ter um sócio, porque esse sócio vai ter essa capacidade de lidar com coisas colaterais e eu posso talvez contratar uma outra pessoa. Mas acho que inicialmente eu estimularia as pessoas a terem um sócio. Eu estimularia sim. Por mais que você tenha uma experiência ruim inicialmente. Eu acho que foi aquilo que eu te falei lá no início. Por mais que eu tenha tido uma experiência ruim no início, isso serviu para que eu mudasse de direção, entendeu? Eu acho que o Leme estava apontado para uma direção não tão boa. E talvez a ruptura com esses sócios fizeram com que eu remasse para outro lado, que eu apontasse o Leme para outro lado. Então, assim, eu não acho que ele seja mito nem seja verdade, mas a minha opinião é que eu estimulasse as pessoas a terem sócios, sabe? Eu acho que você consegue chegar um pouco mais longe, né? Tem aqui, até aquele clichê que os coaches usam muito, né? Quer chegar rápido, vá sozinho. Quer chegar longe, vá com alguém, né? Eu acho Uhum. que o que a Total 1 está conquistando hoje, né? Depois de 20 anos, é chegar longe, né? 20 anos não são 20 dias, né? A gente não chegou rápido, mas a gente está chegando, e de uma forma bem consistente. Eu acho que eu atribuo isso à sociedade, realmente. Beleza. A sociedade, eu acredito que é algo como um relacionamento, né? Você pode encontrar Sim, pessoas legais para conviver com você, para ser criar uma família com você, e pessoas que não são legais, né? Então você vai, né? Depende muito disso, de um bom relacionamento, né? De tudo que acontece, e tem milhões de variáveis aí que vão interferindo nas coisas. Tem dia que dá tudo certo, tem dia que não, mas de maneira geral, um relacionamento de pessoas fiéis ali, né? Tranquilas, que pensam da mesma maneira, sim. acredito que leve a um caminho legal. Vamos lá. Vamos lá. Os melhores fisioterapeutas são aqueles que fazem muitas especializações? Não, não, não. Isso é folclore. Cara, eu acho que os bons fisioterapeutas, primeiro, eu tenho horror a fisioterapeuta que cria demanda, tá? Então, eu acho que o bom fisioterapeuta é aquele que não cria demanda. Quando eu falo cria demanda, é aquele cara, por exemplo, que está muito apegado a uma técnica ou está muito apegado a um tipo de raciocínio e diz para aquele paciente que ele tem a chave que vai resolver o problema daquele paciente. Então a gente sabe que, por exemplo, dores ou lesões são multifatoriais. Então, se você tem uma chave para resolver esse problema, você não tem nenhuma, né? Então, assim, obviamente que a especialização, na nossa época, a especialização, eu lembro muito da minha pós-graduação em traumatortopedia, era uma especialização onde o curso foi feito mais para os professores venderem os seus cursos pessoais, tá? Hoje em dia isso melhorou muito, mas eu não acredito que você só se torne um bom fisioterapeuta se você realizar as formações. Até porque eu fiz formações onde eu não, hoje não aplico nada tecnicamente delas, mas me serviu para conhecer uma pessoa, para fazer um network, é, mercadologicamente, né? Falando agora da parte mercadológica. Por exemplo, a própria osteopatia, né? Ela é muito valorizada na nossa sociedade. Então, ter feito a faculdade, a graduação lá em osteopatia, né? A pós-graduação, pela Escola de Madrid, que é a maior escola do mundo, né? Gera uma coisa meio de hierarquia ali, mas eu acho que isso não determina, sabe? Você pode sim ser um excelente fisioterapeuta sem ter um currículo tão grande. Eu conheço muitos fisioterapeutas que têm um currículo 50 vezes maior que o meu e que não são considerados tão bons, não performam tão bem, entendeu? Show. Outra, vamos lá. A fisioterapia está saturada e não há mais espaço no mercado. E aí? Mito, totalmente mito. Cara, eu vejo clínicas como a nossa performando muito bem, ampliando seus espaços, contratando novos profissionais. É, assim, eu vejo a fisioterapia, eu via já em 2003 como a profissão do futuro, porque as lesões acontecem e elas são inerentes a qualquer coisa. Eu tenho pessoas que nunca fizeram atividade física que se machucam e tenho pessoas que fazem atividade física que se machucam. Então, assim, a lesão tá ali, né?
O que eu fico triste realmente, e que a nossa demanda poderia ser muito maior, eu vou voltar nesse assunto, porque ainda é um assunto que me causa um pouco de estranheza, é que é uma profissão ainda desvalorizada. Eu recebi na semana passada uma ligação de um paciente que era um paciente antigo meu, que acabou passando por um ortopedista antes de vir direto a mim, e que falou até de uma forma jocosa, assim, né, brincando. Pô, eu tô com essa lesão aqui e tal, tô aqui na consulta com o ortopedista, e ele disse para mim que eu não precisava fazer fisioterapia. Pô, a gente está em 2025, cara. Sabe? Já tem 20 anos da nossa formação e esse discurso, ele acaba se perpetuando. Infelizmente, na nossa sociedade, um médico, ele tem um viés de autoridade, né? O que o médico fala, ele tem um peso maior do que o que a gente fala. Sorte que esse meu paciente já era um paciente antigo, que já confiava no meu trabalho e que até de maneira jocosa falou para o ortopedista, eu vejo então que o senhor tem que se atualizar, porque a fisioterapia ela faz grandes coisas para a gente, ela abrevia muito a nossa volta para a prática esportiva. Eu não vou levar em consideração o que você está falando e amanhã eu estou procurando meu fisioterapeuta e eu nunca mais volto aqui. Né? Então, assim, não precisar é uma coisa. Assim, ele não precisaria indicar fisioterapia, mas ele não precisava dizer que não precisava de fisioterapia. Entendeu? Deixa isso para o profissional avaliar e falar, olha, realmente, aqui você não precisa de fisioterapia, você pode seguir para o teu esporte normal que você vai ficar bem. Só que não era o caso, esse cara estava lesionado, ele precisava de uma parte de reabilitação, e aí acabou vindo em mim, e, enfim, já voltou até a fazer a prática esportiva dele, e a gente brinca com essa situação até hoje. Né? Então, infelizmente, ainda acontece menos, mas ainda acontece. Show de bola. Encerramos aqui os mitos e verdades, tá? Muito legal. Vamos fazer alguns cortes aí, hein? Vamos, E vamos vem lá. cá, para o profissional que está chegando no mercado agora, ou está se formando, acadêmico, né? Você tem algumas dicas? Tem algumas dicas, ó, o que que ele deve ali ter ali como qualidade, como procura, o que ele deve focar ali assim que ele chega no mercado de trabalho? Cara, eu tenho algumas ressalvas quanto a algumas situações. Por exemplo, meus profissionais, a galera que trabalha comigo é uma galera muito jovem, né? E o jovem, hoje em dia, a métrica de qualidade do jovem, ela é medida pela quantidade de seguidores que aquela pessoa tem no Instagram. Se você for ver o meu Instagram, por exemplo, eu nem sei quantos seguidores tem, deve ter 1.000 e pouquinho. E assim, eu julgo que a nossa fisioterapia é uma fisioterapia de ponta. E você tem outras pessoas que têm milhares de seguidores, que fazem milhões de postagens diárias, né? E tem uma fisioterapia muito aquém do que o que a gente vê hoje em dia na ciência, né? Muito antiquada, sabe? Que não evoluíram no tempo junto com a carreira. Então, assim, o conselho que eu dou é muito cuidado com as pessoas que você vai ter como referência, tá? Muito cuidado com essa métrica. Essa métrica, ela é uma métrica muito subjetiva, uma métrica que ela não expõe a realidade. Ela só me diz uma coisa: se essa pessoa tem muitos seguidores, ela posta demais, e se ela posta demais, ela trabalha muito pouco com aquela profissão dele, Tem que entendeu? ter tempo Eu, por para exemplo, postar eu aquilo não tenho. tudo. Pois eu não tenho tempo para ficar fazendo milhões de stories, entendeu? E a gente sabe que a quantidade de seguidores ela é diretamente ligada à quantidade de tempo que você fica na rede social. Então, a dica que eu dou busque pessoas, referências que você utilizaria para ser como você gostaria de ser, ou partes desse profissional. Então, ó, sei lá, do Fred, eu gostaria de pegar a parte científica dele, né? O Fred é um cara que pô, estuda muito de forma muito pragmática e de uma forma muito atualizada a parte de ciência. O Fernando estuda essa parte, mas ele é um cara mais que bota mais a mão na massa. Então, pô, eu quero aprender ali a lida com o paciente. Então, eu vou pegar essa parte do Fernando, vou pegar a parte científica do Fred. Por exemplo, vou pegar a parte do um cara que é referência para mim, o Bruno Senos, por exemplo, que é um cara que ele também é um cara muito inquieto, é um cara que está sempre de olho no futuro, ele está sempre tentando ser o mais contemporâneo possível, entendeu? Então, tentar pegar nesses caras, não só
os caras que têm um case de sucesso, não só pessoas que estão performando monetariamente ou que tem uma clínica que atende cento e tantos pacientes por dia, mas alguma coisa que você veja ali que ele faça de bom para a profissão, entendeu? Você tem lá a galera lá do Doses que, pô, mudou completamente o jogo na relação da eletroterapia. Então, são pessoas que são minhas referências, são pessoas que são da minha faixa etária ali, mas são minhas referências, entendeu? Que eu entendi, eu tive discernimento para entender que os caras fazem um bom trabalho naquela parte de eletroterapia. Então, é buscar referências. Eu acho que o principal para o jovem hoje é que eles estão muito sem referência. E as referências que eles têm são referências baseadas numa métrica muito subjetiva, entendeu? E outra, lá atrás, lá nos nossos, desde os nossos ancestrais mesmo, o cara mais experiente era o cara onde ele era o cara mais ouvido, né? Era o cara que dava conselhos. Você não vê hoje em dia um jovem, por exemplo, de 18, 19 anos, chegando um cara de 40, 50 anos e falando, olha, pô, eu tô com esse projeto aqui, o que que você acha? Sabe? Não existe muito essa troca. Porque a galera mais jovem, ela tá num mundo onde eles já têm o ancestral deles é a tecnologia. Então, tudo que eles querem saber, eles perguntam para a tecnologia. A tecnologia ela é contemporânea, entendeu? Ela não tem a vivência, ela não tem a coisa relacionada com o emocional. Ela tem aquela coisa ali muito pragmática e ponto, entendeu? Então, deixar de lado um pouquinho a parte da rede social e vai fazer uma experiência profissional. Pede para tua referência, fala, pô, posso passar um dia aí contigo, ver como é que você trabalha? Pô, eu tô com essa dúvida aqui, você pode me tirar essa dúvida? Então, ter referências reais, entendeu? E não baseadas numa métrica totalmente subjetiva. Show. Isso aí é o assino embaixo, cara. Assino embaixo. Hoje em dia, você tem muitos seguidores e parece que você é bom profissional por isso, ou parece que você pode ser bom marqueteiro, talvez, né? Assim, né? Exatamente. Não tô dizendo que quem tem muitos seguidores trabalha errado, não, né? Mas assim, mas se a gente parar pra pensar, isso não pode ser, isso não pode caracterizar que aquele cara é um melhor profissional do mundo porque ele tem mais seguidores, né? Isso é uma loucura, mas enfim, é o mundo atual e a gente ainda tá, Sim, entendendo essa questão, né? Meu amigo, pois é. vamos finalizar aqui. Eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu acho que você com certeza vai ser tema de próximos episódios aqui, mais para frente, né? Deixar você descansar um Sim. pouquinho. Então, te agradecer. Acho que o bate-papo foi muito legal, muito produtivo. Eu acho que muitas pessoas vão querer assistir, porque o conteúdo foi top. A gente entrou em diversos caminhos legais, falamos sobre empreendedorismo. Você falou sobre a construção da sua carreira, desde a faculdade, né, estágio, da empresa e tudo mais. Então, muito obrigado por participar. Saiba que você é um grande amigo, sabe? As portas estão abertas sempre e estamos juntos sempre. Como diz no jiu-jitsu, Os. né? Para relembrar o tempo de faixa azul. E é isso, cara. Assim, eu vou deixar um recado aí pra galera. Quem quiser é, ver, né, um dia de trabalho da Total 1, as portas estão abertas. Quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre a carreira, eu estou aberto a esse tipo de troca. Quem tiver disponibilidade para fazer estágio aqui, já deixa em aberto, porque a gente está em busca de mais dois estagiários. E pratiquem a boa fisioterapia, não criem demanda, sabe? O bom profissional ele vai ter sempre mercado, como disse lá o nosso grande amigo Alex, né? Então, assim, estude, não pare de estudar, tenha boas referências, utilize uma métrica real, né? Escute pessoas como você, que é um cara que está aí na docência, né? Tentando impor, colocar na cabeça do jovem como era a fisioterapia ali de desbravar e como ela é hoje. Está sempre falando sobre coisas modernas, então, pô, fazendo coisas modernas, como um podcast, por exemplo. Então, você é uma referência para mim, apesar de ser de ter sido meu calouro, né, na faculdade, mas a carreira ela foi muito parelha ali, né? Então, te parabenizar pelo podcast, parabenizar pela oportunidade de estar fazendo com que mais pessoas escutem, né, os seus ancestrais, vamos dizer assim, né, que a Barba Branca já me dá essa prerrogativa, né? Então, o recado que eu deixo para essa galera é isso, te agradecer imensamente. Não tenho nenhum tipo de constrangimento
de dizer que você é um dos top 10 tanto de amigos quanto de profissionais, né, dos melhores que a gente tem aí no Rio de Janeiro. Fazer um convite para a galera também, eu acho super importante. Quem quer trabalhar com esporte e reabilitação traumato-ortopédica, se filiar à SONAF, se filiar à Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Esse ano, em final de outubro, se não me engano, a gente tem um congresso da SONAF em Brasília. Então, convidar as pessoas a buscarem lá na internet, Congresso SONAF. Quem tiver disponibilidade financeira, é importante ir fortalecer a nossa profissão, né? E é isso. Eu sou muito grato por ter encontrado a fisioterapia, muito grato por todas as pessoas que passaram na minha vida, tanto as pessoas que me criaram dificuldade quanto as que me facilitaram a vida. Eu acho que tudo faz parte do aprendizado, né? E é isso. Estamos aí para o que der e vier. Se tiver um convite para falar de outro assunto, eu tô aí. Valeu? Grande abraço. Show de bola, meu amigo. Grande abraço. Então, você que assistiu esse podcast aqui com o Dr. Fernando Assunção, não esqueça de curtir, de compartilhar nas suas redes, porque vai ser quanto mais pessoas acessarem, melhor para a gente. E a gente está divulgando aqui, na verdade, é conhecimento para todos. Tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu, galera. Um abraço.